Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente dá uns minutinhos, uns segundinhos aqui. Já começa a falar aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Telmo, meu amigo. Um grande abraço aí pro norte do Brasil. Vou chamar minha assistente aqui. Ah, tá. Por favor. Já vamos começar, pessoal. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou aqui mandando o convite, o compartilhamento para algumas pessoas que me pediram para avisar na hora que eu estivesse online, ao vivo. E eu peço que vocês façam o mesmo também no botãozinho de compartilhamento aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, esse cantinho, tá? Compartilhem ali com seus amigos, parentes, porque é um assunto muito importante hoje, tá? Conflitos familiares. Por que que isso tudo influencia tanto na nossa vida? Conseguiu lá? Então tá bom. E como a gente pode resolver isso, tá? Só um minutinho. Ô, Donatella, fecha a porta aqui pra mim, por favor. Vou desligar o som agora, ou diminuir, né? Isso. Deixa bem devagarinho o som, bem baixinho. Vão mandando aí, pessoal. Vão aí curtindo, dando coraçãozinho ali, porque isso é importante pro Instagram entender e pro YouTube também, né? Entender que é um assunto relevante e que as pessoas estão curtindo e estão compartilhando. Então, vocês fazendo isso, vocês vão estar me ajudando, né, a fazer mais conteúdos gratuitos aí para vocês, ajudarem nesses conflitos, nesses traumas que a gente carrega desde a nossa infância e que a gente precisa resolver. Não. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Hã? Não, por aqui não. Só um pouquinho, pessoal. Que estranho. Tem que pesquisar. Pesquisa como faz isso? É porque não dá pra ver a própria live. Só que a Amanda que fazia pra mim, ela fazia isso, tá? Então tá, pessoal, pode ir lá. Vamos começar agora, então, com o nosso tema de hoje, tá? Os traumas que nós temos lá na nossa infância e que afetam os nossos dias atuais na vida adulta, né? Esses traumas, pessoal, nós carregamos às vezes antes mesmo do nosso nascimento, assim, ó, na veia, no nosso DNA, tem ali o registro dos nossos antepassados. E nós temos ali muitos antepassados, né? Avós, bisavós, tataravós e todo aquele monte de gente que vem antes de nós, né? Cada um deles, se tivesse faltando um desses, nós já não estaríamos aqui hoje. Então, cada um desses que teve que existir para que nós estivéssemos aqui hoje, eles trazem, né, no seu código genético características e traumas que vão passando de geração para geração. E a gente, quando nasce, muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, nós nascemos como uma folha em branco, né? Uma folha em branco onde nós começamos a escrever a nossa própria história. Mas não é bem assim. Os emaranhamentos que a gente traz dos nossos antepassados, eles existem antes mesmo de nós nascermos. E não tem como a gente se livrar disso totalmente, mas tem como a gente amenizar esses efeitos na vida adulta para termos uma vida mais tranquila, feliz, harmoniosa, né? Para que nós sejamos conscientes de quem nós somos e das nossas crenças que nós temos, né? Que carregamos aí no nosso DNA, tá? Eu trabalho com a hipnose, né? Em consultório lá no Atene Spa.
E lá eu atendo muitas pessoas que chegam lá com traumas muito profundos. E geralmente esses traumas, eles foram criados, né, digamos assim, acionados antes dos 7 anos de idade, tá? Então tem ali a parte, né, antes do nascimento, que é dentro da barriga da mãe, aí nasce, e aquele período, né, mais intenso é de 1 ano aos 7 anos, onde esses traumas eles ficam latentes em nossa energia, em nossa vibração, tá? E acabam atrapalhando, causando medos, falta de foco, procrastinação, traumas, causando insegurança, depressão, ansiedade, compulsão alimentar e tantas outras coisas. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas pessoas que eu tratei lá dentro do meu consultório que trouxeram problemas muito sérios, né? Que vieram lá da infância, né? 1 ano, 2, 4, até os 7 anos e que resolveram esses problemas que foram bastante complicados até o momento atual. Então vamos lá, falando do primeiro caso que eu quero trazer aqui para vocês, lógico, sem citar nomes, né? Mas chegou para mim uma pessoa, um homem, né? Mais ou menos 35 anos, e ele tinha uma certa dificuldade, tá? De se expressar, tá? De se soltar, né? Enfim, é uma figura pública, né? Mas ele tinha essa dificuldade, ele não conseguia ter filhos, olha só. Dificuldades de relacionamento, dificuldade para ter filhos, ele não se sentia bom o bastante para ser pai, tá? E vários problemas financeiros. Então, uma pessoa chega lá com 3 problemas sérios para resolver. E aí, eu fiz a regressão à infância, tá? Onde nós descobrimos que quando essa pessoa tinha 2 anos de idade, ele não lembrava disso, mas a hipnose trouxe essa memória que estava guardada no cérebro, né? E aos 2 anos de idade, eu não vou dar muitos detalhes, vou até mudar alguns dados aqui para não ter problemas, né? Mas enfim, aos 2 anos de idade, ele se viu num lugar fora de casa, com 2 aninhos. Olhem só, gente, 2 aninhos de idade. E aí eu falava, entra na casa. E ele, não, eu não vou, e chorava muito, desesperado, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E eu insisti, eu falei, não, eu tô com você, nós vamos juntos, vamos entrar e vamos ver o que tem lá dentro, porque era algo muito dramático para ele, tá? E ele reviver aquilo de novo foi pesado, mas enfim, ele precisou reviver essa situação, este momento traumático na vida dele, para que a gente pudesse ressignificar. Então, quando ele entrou dentro de casa, tá? Depois de muita dificuldade, né, que eu tive para convencê-lo a entrar, ele entrou e se deparou com na cozinha da casa onde ele morava quando criança, né, com o pai bêbado, com uma faca na mão, tentando matar a mãe dele e as 2 irmãs mais velhas, tá? Então você imagina, uma criança de 2 aninhos não sabe direito o que estava acontecendo, tá? Mas ele sabia que algo muito errado estava acontecendo, porque a criança com 2 aninhos, ela pode não entender o que está acontecendo ali de fato, mas a vibração ela entende, e aquela vibração era muito pesada, tá? Então, eu tive que fazer ele adulto entrar na cena, né? E colocar aquele pai sentado na mesa da cozinha, amarrado na cadeira, porque é isso que a gente faz, né? Quando é alguma coisa que a gente não consegue controlar. E ele conseguiu fazer isso. Então, nós tínhamos lá ele 2 aninhos e ele com 35 anos, certo? Ele entrou na cena, amarrou o pai na cadeira. Eu falei, agora você vai na cozinha, na pia, pega uma panela, uma bacia, alguma coisa com água, joga na cabeça do seu pai. Ele fez isso porque eu precisava conversar com o pai dele sem o efeito do álcool, né? Então ele fez isso. Nesse momento,
né? Que o pai estava ali dentro da mente dele. O pai estava amarrado, né? Ele conseguiu, primeira coisa, tirar a faca do pai. Amarrou o pai, jogou um balde de água, então ele teve ali o pai mais ou menos sóbrio para que pudesse conversar. E nesta conversa, né, ele falou muitas coisas, né? Ali você põe para fora tudo que tem para falar. Então, por exemplo, você está diante de uma pessoa agressiva, alterada emocionalmente, alterada quimicamente por causa do efeito do álcool, né? Muito nervosa, e você tem que conversar com aquela pessoa. E quando você vai conversar, você tem tantos argumentos, porque é desde os 2 anos que você quer falar um monte de coisa. Esse foi o primeiro evento, mas muitos outros depois aconteceram, né? Então essa pessoa, ela estava ali, porém ela tinha muito o que falar. Ela tinha muito o que dizer para aquele pai que trouxe tantos traumas para a vida dele. Então ele falou tudo, colocou tudo para fora, chorou, desabafou, bateu, xingou, tudo o que precisava dizer, tá? E depois disso, aí eu faço a minha técnica, que é a técnica onde o agressor, no caso o pai ali, pede perdão, explica o que estava acontecendo e fala, né? Tipo, eu estava eu estava sob efeito do álcool, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não imaginei que em nenhum momento que eu pudesse estar te causando tanto trauma na vida adulta. Se eu soubesse, talvez teria sido diferente, mas eu quero que você compreenda que eu não tive naquele momento maturidade para agir diferente. Era assim que eu resolvia os meus problemas. Hoje seria diferente, mas naquela época eu não consegui ser outra pessoa diferente. E não pense você, filho, que eu não sofri com essa situação. Foi muito difícil para mim. E vou falando, e falando, e falando. E aos pouquinhos, aquela criança e aquele adulto, porque nós temos os dois na cena, né? A criança de 2 anos e o adulto de 35. E aí, aos poucos, a gente vai falando sobre o perdão. E esse pai fala, eu sinto muito por tudo que te causei, eu peço perdão pelos traumas que eu trouxe para a tua vida, mesmo sem ter essa intenção, né, de trazê-los. Enfim, eu te peço perdão, e você me perdoando, você vai estar me libertando também, e tal, e tal. Aí, acontece o perdão, tá? Quando acontece o perdão, tá? Aquele adulto que amarrou o pai na cadeira, desamarra o pai. E aí sim, acontece o abraço. Sabe aquele abraço de perdão, de aconchego, de carinho mesmo, que não existiu naquela época, há 33 anos atrás, não existiu isso. A mente só tinha aquela imagem ruim de um pai que queria matar a mãe e as 2 irmãs dele, bêbado, completamente alterado, tá? E quando a gente coloca, na verdade, uma nova situação dentro do cérebro, tá? Olha o cérebro que o meu Reginaldo aqui, gente. Eu coloco uma nova visão. Então, aqui dentro estava instalada aquela visão antiga, né? Ruim, traumatizante, que causou várias coisas difíceis para a vida adulta. E eu coloco agora uma nova cena aqui, onde esse cérebro pega como se essa cena estivesse acontecendo naquele momento. O nosso cérebro, ele não entende, tá? Se isso aconteceu de verdade ou não. Ele pega como verdade. Então, muito cuidado com o que você imagina antes de dormir. Ou, por exemplo, se você é aquelas pessoas que acham que, porque o mundo é muito cruel, porque é muito perigoso viver na rua, por todas as coisas, aí você tem que começar a mudar isso, porque o teu cérebro pega isso como realidade e aí começa a causar síndrome do pânico, problemas para dormir, problemas de relacionamento, medo de tudo e de todos, né? Medo de qualquer coisa na vida, então a gente precisa cuidar muito. Então, quando eu coloquei essa nova visão, essa nova cena, onde o pai não estava mais bêbado, onde o pai não estava mais agressivo, onde o pai já não estava mais tentando matar a mãe e as 2 irmãs, certo? E onde o pai pediu perdão, assumindo que ele deveria ter agido diferente, o nosso cérebro pega isso como verdade. E aquele trauma tão profundo, ele é retirado, arrancado de dentro do teu cérebro, tá? E quando você volta da hipnose, você está então livre daquele trauma.
Então, o que aconteceu? Vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, era uma pessoa de 35 anos que estava com dificuldades para ter filhos. Fez exames com a esposa não tinha problemas. Fez exame com ele não tinha problemas, certo? Então, o problema estava aqui dentro do cérebro. E estava mesmo, gente, estava aqui dentro. Eram aqueles traumas. Para ele, ser pai era o quê? Era ser aquele tipo de pai lá, que bebe, que não cuida dos filhos, que quer matar a mãe, que quer matar as irmãs. Isso não é ser um pai de verdade, tá? Só que uma criança com 2 aninhos, quando ela pega esta cena que ela vivenciou com o pai dela, tá? Ela vê aquilo como uma coisa muito ruim, muito negativa. E aí ele bloqueia essa coisa de não poder ser pai, porque ele não quer ser igual àquele pai, né? A imagem de homem, de pai de família que ele tem é aquela imagem ali dos 2 anos de idade. Como é que ele vai ter uma família correndo o risco de ser igual? Não existe essa possibilidade para quem cria um trauma desse aos 2 anos de idade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com os nossos filhos, tá? Com o que a gente fala na frente deles, com o que a gente conversa com eles. As brigas que a gente tem entre casal não devem ser na frente dos nossos filhos, porque tudo isso traumatiza demais os nossos filhos, tá? Assim como nós também. Eu tive muitos traumas em um momento específico, quando eu estiver um pouco mais preparada para falar deles, eu vou chamar aqui uma pessoa que me ajudou muito. Na verdade, são 2 pessoas, tá? A Adri Bassi, que fez uma hipnose, tá? Levando até os traumas da infância, tá? E o Marcelo, lá da Bahia, que também me ajudou nesse processo de resgate desses traumas e me tirou de um abismo que eu estava ali, sabe, o fundo do poço? Era ali que eu estava e tentava sair, não saía de jeito nenhum. Por quê? Porque os traumas me mantinham pesada lá dentro desse poço, né? E quando você tá lá dentro, é difícil sair. Porém, só existe uma saída, para cima. Então, foi o que eu fiz. Me agarrei, né, nessa possibilidade de limpar esses traumas do passado e realmente eu consegui fazer com que todos os traumas do passado ficassem como um aprendizado lá no passado e não influenciassem mais aqui no futuro. Então, só falando de novo sobre esse caso, tá? Essa pessoa, então, desbloqueando todos esses traumas que esta única cena trouxe para a vida dele, tá? Ele conseguiu ser pai, conseguiu relacionar-se melhor com as pessoas, tá? Principalmente do sexo oposto, porque ele tinha dificuldades, e conseguiu melhorar financeiramente. Porque o que acontece? Essa família, né, digamos assim, desta pessoa, ela sempre viveu com muita dificuldade. Ou seja, são emaranhamentos que a gente traz aqui no nosso sangue, no nosso DNA. Esses emaranhamentos de pobreza também vieram comigo muitos e muitos anos, tá? E aí que a hipnose também ajuda, porque a constelação familiar que corta esses emaranhamentos, eu faço a constelação dentro da hipnose, tá? Onde você vai e resolve essas questões. Então, essa pessoa que fez a hipnose comigo conseguiu resolver essas três questões, tá? Problemas de relacionamento, principalmente com o sexo oposto, com o pai, né? E essa dificuldade que ele tinha de manter relacionamento. Problema de ter filhos, tá? Resolvido, porque era uma questão somente dentro da mente dele. E a questão financeira, que os caminhos começaram a se abrir depois que a gente fez esse corte, tá? Dos emaranhamentos de pobreza, tá? Que vinham não só da última geração, mas várias gerações para trás. Então, tudo isso resolvido. Agora eu vou falar de uma outra pessoa, tá? Agora falando de uma mulher que esteve lá no meu consultório. Também não vou falar nomes, tá? Já faz algum tempo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês porque é importante. Então vamos lá. Essa pessoa, ela chegou no meu consultório e falou assim: Sandra, eu tenho alguns problemas para resolver.
Um deles é que desde pequena, assim, tipo, desde que ela se conhece por gente, ela nunca conseguiu chamar a mãe dela de mãe. Então ela morava com os avós, né? E sempre chamou a mãe de mãe, pelo nome. Não vou falar nomes aqui, mas enfim, chamava a mãe pelo nome, né? E ela nunca entendeu o porquê. Aí ela, agora com 39 anos, chegou e falou assim: Sandra, eu não sei o que que é, se é algum trauma da infância. Eu sei que eu tenho um bloqueio muito grande com isso. Eu não consigo chamar a minha mãe de mãe. E outra coisa, eu também estou tendo problemas no meu relacionamento. Eu e meu marido, nós temos 2 filhas, tá? E há mais de 1 ano e meio que nós não temos mais relações sexuais. Aí eu perguntei, tá, mas fui investigar um pouco mais a fundo o que que era isso, né? Aí ela falou assim: mas Sandra, na verdade isso nem me incomoda. Eu vim aqui por outra coisa, não é por mais essa questão de constelação familiar, da minha mãe e tal, porque entre eu e o meu marido, por mais que nós não tenhamos relações, tá bom assim. Eu falei: peraí, ei, para tudo, porque bom não pode estar, né? Não é possível. Aí ela falou assim: não, mas nem mexe nisso, porque eu não sinto vontade, ele também não, pra ele tá bom, pra mim tá bom, e a gente vive bem assim, então eu prefiro manter assim. Falei: mas calma, vamos lá, vamos investigar um pouco mais a fundo o que que tá acontecendo aí. Aí eu fui entender como era a história dela, certo? Tá, primeira coisa, ela não conheceu o pai dela. Todas as vezes que ela tocava no nome, no assunto pai, a mãe surtava, tá? A mãe é uma pessoa que teve ela solteira, né? Nunca casou, certo? Só teve ela de filha. E todas as vezes que ela tentava falar com a mãe sobre a questão do pai, de saber quem era, ou saber se estava vivo, ou pelo menos o nome, ela surtava e não falava, e não queria falar, e ficava nervosa e acabavam brigando. Daí eu perguntei: então tá, então como foi a tua infância? Quem fazia o papel de pai na sua vida? Aí ela disse: o meu avô. Ok, então você tinha ali, na verdade, a questão do papel de pai preenchido pelo avô, tá? E como é a relação com o seu avô hoje? Ah, não, ele morreu já há 3 anos. Olha, mais uma questão aí, gente. Então é assim, a avó também faleceu. Então ela agora perdeu a figura de pai da vida dela, que seria o avô, né, há 3 anos, mora com a mãe, que ela não consegue chamar de mãe, tá? E tá tendo problemas de relacionamento com o marido. 3 problemas também, gente, ó, 3 coisas para resolver, tá? Então, eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma hipnose de regressão e você vai até a infância e vamos ver o que tem lá guardado que tá trazendo todas essas complicações para tua vida adulta. E ela é também uma pessoa bastante problemática com a parte financeira, tímida demais. Ela tinha outros traumas ali menores e tal, mas enfim, quando eu levei ela na infância, ela foi até 1 ano de idade. Olha só, gente, 1 ano de idade. E aí ela falou assim: Sandra, eu tô me vendo deitada num colchão, no chão da sala da minha avó. E eu tô lá deitada, eu tenho 1 aninho de idade. E eu tô vendo a minha avó tentando tirar uma faca da mão da minha mãe, porque ela quer se matar. A mãe dela querendo se matar. Olha só, gente, a complicação, a história toda envolvida. Ela nunca lembrou desta cena, né? Porque com 1 aninho de idade é difícil você lembrar o que aconteceu. Mas aquela criança de 1 aninho de idade, ela vibrou durante 38 anos aquela cena, tá? Que trouxe várias coisas complicadas para a vida dela, tá? Primeira coisa, a mãe só tinha ela e queria morrer. Pensem nisso, a mãe só tinha ela e queria morrer. Então ela pensou: meu Deus, a minha mãe, eu não sou nada para minha mãe.
Por que eu tenho que chamá-la de mãe? Se ela não sente amor por mim, se ela sabendo que eu preciso dela, ela quer se matar, né? Pensa só. Tá, essa é uma questão. Então, ali nós identificamos, nesta sessão, então, nós identificamos que aquela mãe, aquela cena, provocou nesta criança, né, de 1 aninho de idade, esse sentimento de que a mãe não tinha amor por ela e que a mãe não merecia ser chamada de mãe. Ela cresceu, a vida adulta, né, durante a infância, nunca chamou a mãe de mãe, mas nunca soube explicar o porquê. Porque ela não lembrava desta cena, né, no lado que lembra, né, na parte do cérebro que lembra algumas coisas, não identificou essa cena. Era muito remota. Enfim. Então, aí nós identificamos uma ali. Aí eu tive que fazer todo o trabalho, né? De novo, de explicar para ela que ela está, para aquela criança e para adulta que está ali na cena também, de que aquela mãe, né? Estava com sérios problemas emocionais, estava com depressão. E quando a gente está com depressão, a gente age assim mesmo, que não importa que tenha 1000 motivos para sorrir, você se agarra em um motivo que você tem para cair, que é normal, que na época não tinham remédios, que na época não tinha diagnóstico, que naquela época não existiam ainda os médicos especialistas, né? E que ela não tinha outra forma, né, de agir naquele momento, que ela foi fraca, que aquele monte de coisa que eu tenho que falar para convencer aquele ser de que tudo que aconteceu não foi falta de amor. Na verdade, foi falta, né, de serenidade, falta de calma, de tranquilidade, falta de uma mente sã, uma mente saudável. Então, ali houve o perdão. Tá? Então, essa é uma questão. Então, quando ela voltou da regressão, que ela foi para casa, né? Depois de uns dias, ela conversou comigo novamente, falou assim, Sandra, depois de anos e anos, primeira vez que eu consegui chamar minha mãe de mãe. E foi uma choradeira total, porque a mãe nunca tinha ouvido essa palavra da boca da única filha que ela tinha. Então, vocês imaginem ali tudo que resolveu uma única sessão, certo? Agora, conversando, essa mesma pessoa tinha mais 2 problemas. Então, vamos lá. A questão do pai, tá? Agora, falando de constelações familiares, que eu também trabalho, e eu costumo trabalhar a constelação familiar dentro da hipnose, tá? Mas, neste caso, eu fiz através dos bonecos mesmo, tá? A constelação. E até ali os 35 anos, quem estava no lugar de pai era o avô materno, né? Porque a parte do pai ela nem sabia quem era. Então aquele avô ficou no lugar de pai e cumpriu o papel de pai muito bem, certo? Tanto que ela casou, teve filhos, tranquilamente, não teve problema nenhum. Quando este papel de pai, que já estava sendo substituído pelo avô, faleceu, ele ficou vazio. Aqui tá vazio, o papel de pai tá aqui. Tá vazio, tá? E aí, quem entra no lugar de pai? Quem entra? O marido. O marido que antes estava no lugar de marido, entra no lugar de pai. E o que acontece quando o marido entra no lugar de pai? Pai e filho não tem relações, certo? Pai e filha não se cobram, não se culpam, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E quando a energia é tão grande, pessoal, não é só ela que colocou a energia, né, do marido no lugar de pai. O marido incorporou essa energia também, tanto que para ele estava bom. Ele não estava preocupado com isso. Ele não procurava e ela também não, e ia vivendo assim, né? E não é normal. Não é normal, gente. Muitas pessoas acontecem até separações por conta disso. Porque às vezes um só incorpora e o outro não. Daí o outro fica querendo, e aquela pessoa não, porque como é que eu vou. Não dá, é meu pai, porque a energia é de pai, né?
Mas nesse caso, os dois incorporaram, né, o papel. E aí, então, eles estavam meio que vivendo como pai e filha mesmo, né? Ou companheiros, assim, sem grandes coisas de casal. Então, na constelação familiar, tá? Por mais que esta mulher ela não tinha o conhecimento nem do nome do pai, tá? Porque a mãe nunca quis e nunca deixou ela procurar por ele. Então ela não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto. Ela não sabe o nome, ela não sabe se tem parentes, ela não sabe se tem irmãos, ela não sabe nada desse pai. E na constelação familiar, eu tive que colocar o pai no lugar de pai biológico. Então ficou da seguinte forma: olha, minha querida, você não sabe quem é, mas Deus sabe. Então coloque o seu pai biológico no lugar de pai, tá? Esse é o seu pai. Ele te deu a vida, então agradeça a ele. Ele te deu a chance de você estar aqui hoje, então agradeça a ele, né? E depois, numa segunda hipnose, eu coloquei ele na hipnose, tá? Através de um ser de luz. E ela pôde conversar com esse pai, mesmo sem saber o semblante dele, sem saber como ele é, sem saber como ele chama, nada, não precisou, tá? E quando coloca-se ali esse pai, o teu cérebro entende que ela conversou com o pai, que aquele é o pai biológico dela, e que graças a ele ela está aqui hoje, e que graças a ele ela pode hoje perpetuar a sua espécie, né? Colocar os filhos no mundo e continuar a geração. Então é uma coisa muito mágica que aconteceu, tá? Nós conseguimos resolver esta questão e o casal começou a viver novamente como marido e mulher, que é o normal, tá? E aí começou a ter várias coisas resolvidas também. Por quê? A mãe também estava em falta, porque ela nunca conseguiu chamar a mãe de mãe, certo? A partir do momento que ela coloca a mãe no lugar de mãe e consegue chamar a mãe de mãe, aquela mãe automaticamente, através da energia e da frequência, essa mãe abençoa a filha. E o que acontece quando uma mãe abençoa o seu filho? Os caminhos se abrem, gente. Os caminhos financeiros, eles se abrem de uma forma muito mágica. E é tão mágico porque às vezes algumas pessoas falam assim pra mim: Sandra, tudo bem que você fala que a mãe tem que abençoar o filho para que a vida financeira flua bem e tal, mas se eu não conheço minha mãe, ou se eu não me dou bem com a minha mãe, ela nunca vai me abençoar, como é que eu vou fazer isso? Então significa que eu vou ficar a vida toda travada? Não. O nosso cérebro, como eu já falei pra vocês, ele não sabe o que é real e o que não é real. Se você tem, por exemplo, eu peguei uma outra situação, tá? Inclusive a minha amiga pessoal. Ela estava 19 anos sem falar com a mãe. A mãe mora na Venezuela e ela mora aqui, mas são brasileiras as duas, tá? A mãe mora lá. Há 19 anos ela não falava com a mãe. E ela tinha um ódio mortal da mãe, assim. Coisas terríveis aconteceram ali, tá? Na adolescência dela. E ela falou assim: não, nem adianta, porque nunca que minha mãe vai me abençoar. Então eu tô fadada ao fracasso o resto da vida. E eu falei: calma, minha amiga, vamos resolver isso. Aí coloquei em estado hipnótico, coloquei a mãe dela na frente dela. E falei: basta você perdoar a tua mãe. O perdão é libertação. Libera isso, libera essa carga negativa. Você liberando, você não precisa chegar na frente dela e pedir perdão. É só mentalmente. O teu cérebro vai acreditar que aquilo é verdade e a tua energia muda. Tá? E por mais que às vezes a gente fala assim: ah, mas ela tá lá do outro lado do mundo, como é que ela vai me perdoar ou vai sentir alguma coisa? Gente, a vibração, ela chega aonde você quiser. Em Marte, se a pessoa está em Marte e você quiser perdoar essa pessoa, a tua vibração de perdão chega naquela pessoa. Ela pode não aceitar o perdão, mas aí é uma questão dela, não tua.
certo? Não é uma questão tua. Você fez a tua parte. A gente não precisa nunca pedir perdão esperando a resposta. Ai, eu te perdoo. Não, gente. O perdão tem que partir aqui, ó, do coração. Partindo daqui, Deus nos abençoa. E aquela pessoa que se aceitar o teu perdão, maravilha. Se ela não aceitar, o problema é dela. O karma que estava amarrando você aqui, passa para ela. Simples assim. Então, quando eu fiz essa hipnose dessa moça que não falava com a mãe há 19 anos, tá? Ela falou assim, Sandra, eu até posso perdoar, mas eu não quero contato com ela. Eu falei, calma, nós não vou te obrigar a conversar com ela, nem ligar, nem mandar mensagem, nem nada, fica tranquila. Eu só quero te libertar dessa energia, desta carga pesada que você carrega há tanto tempo que está travando a tua vida. Então vamos lá, você vai perdoar porque você quer perdoar, tá? E você vai pedir perdão também. Porque ali foram 2 erros, não foi só de um lado, não. A mãe errou muito, mas ela também errou muito. Por quê? Pai e mãe, lembrem, pai e mãe nós não julgamos. Não se julga pai e mãe. Enquanto você julga pai e mãe, você trava, corta o fluxo de energia da tua vida. Ah, mas o meu pai e minha mãe são muito ruins e não tem como não julgar. Simplesmente aceite. Não dá para julgar pai e mãe. A minha vida ficou travada durante 30 anos de tanto julgar. Hoje, eu me libertei, graças a Deus, e graças ao conhecimento que eu adquiri da constelação familiar, do ativismo quântico, da hipnoterapia, da física quântica, que me mostrou um caminho a trilhar de perdão. E esse perdão me libertou daqueles traumas, daquelas coisas negativas que eu ficava aqui, ó, carregando no meu ombro. Quanto tempo, quanto peso carregado, quanto trauma que eu carreguei durante tanto tempo. Para quê? Para travar minha própria vida? Por isso, gente, que a inteligência emocional é o maior dom que a gente pode ter. E a inteligência emocional está aqui dentro, ó. Ela pode ser acionada dentro do cérebro. Inteligência emocional, ela te ajuda a tantas coisas, gente. Tantas coisas que vocês não fazem ideia de como a inteligência emocional pode destravar a nossa vida. Em todos os sentidos possíveis, tá? Primeira coisa, primeiro quesito da inteligência emocional é você conhecer as tuas emoções. Você conhecer o que te afeta, o que te faz deixar você para baixo, com energia baixa. Você ter esse conhecimento, conhecer. Primeiro, depois, controlar as suas próprias emoções. Sabendo que está triste, que está chateado, que está depressivo, que está ansiosa, saber controlar isso, as emoções. Isso é inteligência emocional. Outra coisa, você ter, por exemplo, uma automotivação independente de qualquer coisa na tua vida. Isso é inteligência emocional. Por exemplo, você está no meio de um trabalho, acontece alguma coisa muito drástica que te deixa triste. Aí você faz o quê? Para tudo, para o teu trabalho, deixa de produzir e vai viver a tristeza. Isso não é inteligência emocional, gente. Inteligência emocional é você identificar, ok, estou triste, tá? Posso controlar esta tristeza e continuarei trabalhando, fazendo o meu melhor, porque eu sei controlar essa tristeza. Isso é inteligência emocional, tá? E ela é ativada no nosso cérebro para nos colocar no controle de tudo. E compreender essas emoções não só nossas, das outras pessoas também. Tá? Aquela empatia de você se colocar no lugar dos outros, né? De ver o que está acontecendo, a liberdade de você lidar com as emoções de uma maneira tranquila, calma, sem estresse, sem choradeira, sem perda de tempo. Gente, tempo é dinheiro, né? E a gente perde às vezes tanto tempo com bobeira, com tristeza. Eu vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Semana passada, e eu não lembro mais o que aconteceu, pessoal, por quê? Por que eu não lembro? Acontece algo negativo na minha vida, o que eu faço? Sandra, você tem 15 minutos para chorar. Depois disso, bola para frente.
E foi o que eu fiz semana passada. Aconteceu algo, eu não lembro o que, porque eu deleto as coisas negativas, vai embora, vai embora, vai embora. E eu chorei, fiquei chateada, né? Eu não lembro o que, mas eu lembro que eu fiquei chateada. E aí eu coloquei o meu cronômetro aqui, ó, no relógio, né? Coloquei no cronômetro 15 minutinhos. E aí chorei. Chorei, 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 me borrei toda a minha maquiagem, né? Perda de tempo, mas enfim, 15 minutinhos pra chorar, né? Às vezes é bom. E eu tava um pouco de TPM também, né? Então tudo ajuda. E não tinha chocolate em casa. Meu Deus do céu. Tá. Aí chorei durante 15 minutos. Quando tocou o cronômetro de 15 minutos, gente, até eu comecei a rir porque é automático, tá? Automático. Quando você se coloca um tempo, quando toca o tempo, o teu cérebro entende, agora acabou. Agora é bola pra frente. Agora a gente precisa melhorar e melhora mesmo. E é por isso que eu gosto muito dessa inteligência emocional, tá? Que controla, inclusive, as coisas que a gente tá sentindo, tá? Se você tá sentindo coisas negativas, ok, dá o prazo, deu o prazo, acabou. Vamos pensar coisa positiva? Vamos andar na terra descalço? Vamos fazer a respiração? Oi, Lela, que legal. Ô, Sônia, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. A Sônia Escucel, minha querida amiga lá, a chefe Lela. Nós estamos também aqui, Brasilino Chagas. Ah, nossa, tem tanta gente aqui. Pedro Mesquita. A Pati. Ai, Pati! A Pati também, minha paciente, querida. Tem algumas histórias tuas pra contar também. Uma hora dessa eu vou contar umas coisas tuas, mas não vou falar teu nome não, tá? A Aline. ah, a Rosane Maciel. Muito bom. Léo Andrade. Giovanni, meu monte de gente, muita gente aí. A Rosângela, querida minha amiga Rosângela. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse momento, falando sobre um tema tão polêmico, né? Que é essas coisas dos nossos traumas da infância. Então hoje eu dei 2 exemplos, somente 2, e eu tenho mais de 300 casos ali, né, para conversar com vocês, sem citar nomes, lógico, que com certeza serve para nossa vida, né? A gente acaba pegando esses exemplos e trazendo para nossa vida e entendendo um pouquinho mais como resolver. Antes de dormir, se você tem alguma coisa para resolver com alguém, fecha os teus olhos, tá? Respira fundo. Fecha os olhos. Faz a tua oração e resolve. Coloca mentalmente aquela pessoa que você precisa pedir perdão ou que você precisa perdoar. Imagina que ela está sentada agora na tua frente. Começa a conversar com essa pessoa. Fala tudo que você tem para falar. Coloca para ela tudo que você tem para falar, para dizer. A energia que você está gerando nesse momento chega para aquela pessoa. De repente, já aconteceram algumas vezes isso lá no consultório, tá? No dia seguinte, quando a gente resolveu, digamos assim, por um lado, né, a questão, no dia seguinte, aquela pessoa envolvida naquela questão manda uma mensagem. Manda um oi. Dá um sinal de vida, liga, faz alguma coisa, certo? O que jamais aconteceria. Por exemplo, essa minha amiga pessoal, que há 19 anos não falava com a mãe, tá? Ela, depois de uma semana que ela fez a hipnose comigo, ela recebeu o convite do Facebook da mãe dela, que morava lá na Venezuela, para ser amiga dela. Ou seja, ela quis esse contato, né? A mãe quis esse contato. Por que a mãe, depois de 19 anos, de repente, do nada, não foi do nada, né? Mas enfim, do nada, resolveu mandar o convite para ela? Por quê? Porque ela, né, dentro da hipnose, ela pediu perdão, ela perdoou essa mãe, ela abraçou e ela vibrou uma energia muito forte que chegou lá na Venezuela, onde a mãe morava, e ela sentiu essa vibração de perdão, porque o perdão é uma energia muito forte,
E quando voltou, então, quando ela sentiu essa vibração, ela sentiu a vontade de mandar um convite para a própria filha, tá? E aí, eu não vou dizer para vocês que está resolvido, porque essa minha amiga, ela falou assim, Sandra, eu perdoei, ok, mas eu não quero contato. Então, até hoje ela não aceitou o convite da mãe. Mas, enfim, pelo menos ela conseguiu resolver muitas coisas ali na vida dela que estavam travando, né? E os traumas que ela viveu na infância com essa mãe que era extremamente agressiva, extremamente complicada emocionalmente, né? Ela conseguiu pelo menos se libertar desses traumas porque ela estava indo pelo mesmo caminho. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, a minha mãe é uma pessoa muito negativa, eu jamais vou ser igual ela. Ah, cuidado, gente. Você vai pelo mesmo caminho. Se você não perdoar, se você não resolver, se você não curar essa ferida dentro de você, você pode não querer, mas você vai trilhar o mesmo caminho. Então a gente precisa cuidar muito com isso, tá? Nunca julgue pai e mãe. Mãe e pai não se julga, se aceita, se perdoa. E a gente precisa libertar a nós e a eles dessas energias negativas. Pessoal, nós já estamos com quase 1 hora de live e eu me prometi que eu não ia passar dos 45 minutos. Eu sei que tem muita gente aí online comigo agora e quem não viu esta live desde o início, dá uma olhadinha lá no início da live porque eu estava falando muitas coisas importantes, certo? Rogério, um grande abraço para ti, Rogério. Pena que tu entrou agora no finalzinho da live. O Paulo Andrade também. Carazinho do 2020, boa noite. Eu quero que vocês, tá? Depois que essa live acabar agora, eu quero que vocês entrem ali no Instagram e revejam esta live lá desde o início, tá? Rogério, indico muito isso pra ti. Não sei porque eu acho que tu precisa ver essa live desde o início, tá? E vocês vão ver que muita coisa pode mudar, tá? A hipnose é uma ferramenta de muitas que existem por aí, mas é a que eu mais gosto de trabalhar porque é a que resolve muita coisa. Nós falamos hoje somente de 2 casos, eu tenho muitos casos para falar para vocês ainda. Tenho muita coisa importante que vocês podem pegar como exemplo e trazer para a vida de vocês. Já vai acabar, Thelmo. Juste, pode mudar. Maria, tô aqui também desde o início. Maria, um grande abraço para ti. A gente precisa conversar. Vai lá no meu consultório, marcar uma avaliação comigo pra gente te colocar o papo em dia, tá? Eu agradeço a todos vocês pela companhia maravilhosa nesta noite de quarta-feira. Peço que vocês compartilhem esta live aí para os amigos, para os parentes, para as pessoas que precisam ter o perdão em suas vidas, tá? Para pessoas que têm certos problemas de relacionamentos entre pais e filhos, que vocês viram 2 casos aqui lá no início da minha live, né? Que envolvem pais e filhos. E o quanto isso interfere na nossa vida adulta. O quanto isso trava a nossa vida financeira, o quanto isso trava até, por exemplo, os seus planos de ter filhos, né? Quanta coisa pode ser mudada se você mudar o modo de olhar para o teu passado, tá? E eu posso te ajudar. Para quem é aqui da minha região, do Alto Vale do Itajaí ou de Florianópolis, pode mandar uma mensagem no direct, que eu faço também algumas sessões de hipnose, tá? E faço também reprogramação mental. A princípio, pessoal, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, a companhia, a interação. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar ali que eu vou responder uma a uma com todo o carinho. Por hoje é só e até breve!